Agora, quando eu olho pra você, eu vejo um Deus velho e desesperado. A pergunta é: pelo que você está desesperado? Mais um episódio de American Gods e mais uma análise neste canal sobre essa série. Como eu falei pra vocês, vamos analisar episódio a episódio. Lembrando que eu sempre começo pelo núcleo que menos apareceu, apesar de que o dessa semana eu achei bem equilibrado. Vamos logo pra esse episódio, porque tem muita coisa pra gente falar. Vocês lembram no episódio passado que eu disse que provavelmente ela tinha caído numa cilada da Miss World? Pois é, nesse episódio a gente vê que sim. Eu tinha falado que aquele cara provavelmente era um bot da Miss World, mas eu não sei se era bem isso, né? Porque tem aquelas mensagens de pessoas procurando ele, né? Sentindo a falta dele, mas isso também pode ser alguma manipulação da Miss World também pelo telefone pra ela se sentir pior do que ela já tava, né? Porque ela já sentiu um incômodo logo que terminou lá o ritual dela, e aí quando ela aparece, ela tá bem desesperada, e aí aparece umas coisas muito loucas ali, que a gente não sabe o que é ou quem é, invadindo a casa dela, né, com aquelas serras que dava até pra cortar o trinco da casa dela, e a gente ainda não sabe quem são, né, e nem o que aconteceu de verdade com ela, né. A gente só sabe que ela pegou aquele leque lá dela de penas de pavão, que tinha uma mini foice ali, né, pra se defender. O que exatamente é aquela arma, eu não sei, de verdade. Se alguém souber, pelo amor de Deus, comentários, por favor. E provavelmente aquele pavão do episódio passado, que eu falei que ele parecia um animal mágico, assim, era já a Bilquis pedindo ajuda, porque a gente vê que além dessas penas de pavão, né, no leque dela, a casa inteira dela ali por fora tem estampas de pavão e tudo mais. E o Shadow percebe, ele presta atenção nisso, né, enquanto ele vai chegando ali na porta dela. Tem aquele sonho do Shadow que ela vem pedir mesmo um SOS, do tipo: pelo amor de Deus, menino, você tem que me ajudar. Tô aqui sendo perseguida, socorro, preciso da sua ajuda. Nesse mesmo sonho tem uma tríade ali de mulheres, né, chamando o Shadow. Eu queria muito saber quem é essa tríade aí. Parecem ser mulheres especiais, assim, né, parecem ser uma tríade de deusas ali, meio parecido com as Zoraias. E lá no final do episódio, quando o Shadow chega na casa da Bilquis, a gente percebe que o negócio lá foi louco, a casa dela tá inteirinha revirada. Ele chama por ela e a gente não tem nem sinal dela. Mas, por outro lado, a gente tem o Technical Boy ali, sentado no chão, em estado de choque, completamente catatônico. Parece que as mãos dele estão sujas de sangue também. Então, ele tá bem em choque. E não sei se vocês lembram, nas primeiras temporadas, o Technical Boy é o cara da violência. Ele acha que tem que bater nas pessoas, que tem que matar as pessoas pra calá-las de vez. Vocês lembram que ele fez com o Shadow lá na primeira temporada? Que logo na primeira conversa lá, o Shadow não deu informações sobre o Odin. E aí ele já pede pros capangas ali darem uma surra nele e enforcar o Shadow. E aí ele só é salvo por causa da Laura. Pois é, se ele tá em estado de choque, é porque a coisa foi bem sinistra. Sem contar que talvez ela tenha usado aqueles poderes de novo pra mostrar pra ele como uma guerra não é uma briguinha pouca. Sinceramente, tô bem chocada aqui com esse lance do que aconteceu com a Bilquis. Tomara que ela esteja bem, ou se ela não estiver bem, que o Shadow consiga salvá-la, né? Porque amamos Bilquis e não queremos que ela morra. Pois é, cara, dessa vez ela tava sozinha, a gente viu ela de novo no Além Vida, né? Só que dessa vez um além-vida um pouco diferente. O Anubis não foi buscar ela dessa vez. Acho que ele nem iria porque ele detestou essa mulher, né? E com razão, né? Porque ela é bem egoísta, né? Apesar de ela ter os motivos dela, ela, sei lá, não trata bem ninguém, sabe? Ela acha que ela sabe de tudo.
E aqui a gente vê que ela não sabia de nada. Eu confesso que muitas vezes durante esse episódio eu fiquei querendo dar na cara dela por ela querer driblar a morte de novo. Vocês lembram lá da primeira vez que o Anubis foi buscar ela? Como ela tava falando, não, eu não posso ficar aqui e tudo mais. E aí ela teve a sorte da moeda trazer ela de volta. E aí agora ela tava lá no purgatório, né? Ela pedindo informação pras pessoas, querendo passar na frente, roubando o bilhete da mulher. Sabe, tipo, ai não, eu vou dar um jeito aqui de sair, ou eu vou, sei lá, passar na frente. Tive muita vontade de dar na cara dela porque ela tem essa mania de querer driblar as coisas, principalmente a morte. E aí nós temos toda aquela jornada da Laura Moon, que de novo aparecem os inseticidas lá que ela tentava se matar com inseticida. E sim, a gente sabe que ela tem sérios problemas de autoestima e é por causa disso que ela age do jeito que ela age. Que é bem irritante às vezes. Desculpa quem gosta da Laura. Aí naquela sala de cinema, que no começo ela não quer ouvir nada, porque ela não gosta de ouvir, né? Ela acha que ela sabe das coisas. E aí eu achei o máximo que a lanterninha, desde o começo, tá falando pra ela que é só ela assistir, sabe? Só assiste, fica quieta. Para de querer interferir nas coisas. E ela, não, porque é a minha vida, eu sei o que aconteceu, tarará, tarará, tarará. Da última vez que ela tenta ir embora, né, não escutar os outros, ela quase se afoga. E aí o bro lá da limpeza da sala de cinema que ajuda ela a sair do buraco, né, sair do afogamento. E aí, né, fazem ela ver, né, de verdade, porque da primeira vez ela entra e fala, ó, foi isso que aconteceu. Mas não foi aquilo que aconteceu, né? Ela se culpou uma vida inteira pelo pai ter traído a mãe. Provavelmente alguém até pode ter colocado isso na cabeça dela, né? A mãe traumatizada, com todas as puladas de cerca do pai. Ela pode até ter culpado a Laura, falado, foi culpa sua. Se você não tivesse ficado no quarto, isso não tinha acontecido. Porque às vezes as pessoas, quando elas não estão bem, elas culpam os outros, né? E aí ela pode ter crescido com isso e, como ela mesma disse, estragou a própria vida porque ela não sabia como as coisas tinham acontecido de fato. Ela não lembrava mais, porque ela era muito pequena. Dá pra perceber que ela meio que achava que isso era de família, que isso era genético, né? Que o pai passou pra ela, que ela não conseguia ficar com uma pessoa só, que ela não conseguia ficar sem trair uma pessoa que ela gosta. E aí a gente percebe, né, que isso foi meio que uma sessão de terapia ali pra Laura e que se ela tivesse procurado ajuda profissional em vida, ela teria descoberto isso. E aí nós nos perguntamos, qual é o futuro de Laura Moon, não é mesmo? Porque aí no panfleto que ela acha, né, que era o dela mesmo, que ela tacou na cara do atendente ali, né? Ali diz que ela tem que aceitar a realidade e tem os próximos passos pro futuro. Aí quando tem aquela transição ali, né, pra voltar pro mundo real, a gente vê que parece que ela tá numa estação espacial em sei lá que galáxia. Aí será que teremos ela de volta no mundo dos vivos? Será que Mad Sweeney trará ela com a poção que ela deixou? Porque a gente percebeu ali que, como teve esse segundo episódio, a Laura com certeza vai ter um papel aqui, né? Até porque ela tá em todos os cartazes de divulgação, né? Será que ela volta? Ou será que ela vai manipular as coisas pelo mundo dos mortos? Não sei. Será que Mad Sweeney volta? Por favor, Mad Sweeney, volte! Gostamos muito de você. Agora, antes de a gente ir pro nosso próximo núcleo, eu já gostaria de dizer pra você me seguir lá no Instagram, @tai.kalil, pra você saber o que rola por aqui, pra vocês saberem o que eu estou assistindo, porque pode ser que venha pro canal, ou que vire um conteúdo lá no Instagram. E já que estou aqui interrompendo um pouco a nossa programação, não esquece de deixar o seu joinha, porque é muito importante, ajuda a divulgar o canal, tá? E se você chegou por aqui por essas análises, se inscreva no canal. No episódio passado, eu vi que teve muito mais visualização do que inscrito. Então, cara, se você tá gostando dessas análises, se inscreve! Também dá uma olhadinha nos outros conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de falar dos antigos deuses e dessa personagem que apareceu nessa temporada, eu quero questionar qual é a da Cordelia. Eu não sei o que ela tá fazendo aqui ainda, sabe? Por que essa personagem foi introduzida nesse momento da história?
sabe? Qual foi o acordo que o Odin fez com ela, né? Porque ele fala ali no primeiro episódio de ser a noiva dele, e aí eu não sabia muito bem se era só uma referência do livro, porque no livro ele fica com várias mulheres bem mais novas e tal, mas não parece ser, parece que ela tem um acordo com ele. No episódio passado, o Shadow encontra ela ali, né, no final da festa pra Zoraya. Aí ela comenta, né, passa o telefone pra ele, se você quiser falar com seu pai ou falar sobre isso, você pode me ligar. E ele retruca pra ela falando que se ela precisar conversar, que ela tá cansada das atitudes do Odin, que ela pode ligar também, porque ela vai se cansar. E aí nesse episódio já, né, a parte dos antigos deuses começa com ela passando o terno dele, ele perguntando um monte de coisa, se ela lavou a Beth, se ela pôs gasolina, se ela já colocou o endereço da pessoa que ele tava indo ver no GPS. E ela começa a comentar, né, não é porque eu sou mulher que eu não tenho a capacidade de fazer isso, mas ele corta ela no meio ainda. E aí, além do mais, ele leva ela pra ver uma pessoa que ele diz que é esposa dele, mas a Cordelia não era noiva dele, sabe? Eu tô tentando entender, né, principalmente qual é o acordo que ele fez com ela. Então eu tô tentando entender qual é o papel da Cordelia, porque nós já estamos na 3ª temporada e de repente entrar outra pessoa pra ser assistente do Odin. E ela tá também em todas as divulgações, ela tá em todos os posters. Então, parece sim que ela vai ter um papel fundamental nessa história agora. Bom, eu fiquei com bastante dosinha dela, pelo jeito que o Odin vem tratando ela e... Enfim, é por isso também que eu quero entender qual é o acordo. Mas agora vamos para a melhor parte desse episódio, que foi aquele flashback, aquelas cenas de origem dos deuses na América, que foi sensacional. Eu amei. O episódio de fato começa com essa apresentação dessa deusa, que pra quem curte muito mitologia grega, já conhece ela, é a Deméter. A Deméter é a deusa da colheita, e é por isso que quando aquela moça faz o ritual todo pra ela, ela faz com que a terra fique fértil e com que a plantação cresça, né? E agora ela não vai ter problema nenhum, nem de fome, né? Porque dá pra ver que ela e as filhas estavam passando necessidade para elas mesmas, e ela também vai poder vender e não passar necessidade de dinheiro. Eu gostei bastante da apresentação da Deméter, ela é uma deusa incrível. Talvez aí, eu não sei, né, porque a gente vê mais pra frente que ela recusou, né, o convite do Odin, mas pra quem não sabe, na mitologia grega, é ela que faz as estações do ano. É o humor dela, digamos assim, que influencia nas estações do ano. Mas aqui, ela tá sem família. O Odin encontra ela numa casa de repouso e não tem família, não tem ninguém. E então, eu não sei, né, porque essa coisa do humor ter a ver com as estações do ano tem a ver com a filha dela, a Perséfone. Então, como a gente não sabe se a Perséfone veio pra América, a gente pode concluir que talvez essa Deméter não tenha uma filha. E, enfim, eu só tô teorizando aqui por conhecer a deusa e tudo mais. E aí eu tava dizendo, né, que o Odin acha ela numa casa de repouso e ele percebe que ela tá na tutela de um juiz ou coisa assim. Como ela não tem família, como eu falei, e ela tá ali, né, assegurada pelo Estado, e que ela precisaria de alguém responsável por ela pra poder tirar ela de lá. Aí ele pede pra Cordelia fazer uma documentação de casamento, e aí pode ser uma das utilidades dela, né, que ele fala que ela falsifica muito bem um documento, parece até um original. Será que é essa a função da Cordelia? Mas parece muito pouco, né, pra ela aturar esse velho chato que é o Odin. E falando em velho chato, ele chega ali todo querendo salvar a Deméter, tirar ela de lá, falar que ama ela, mover mundos e fundos por ela. E eu gosto muito do que acontece nessa cena. Tanto é que eu iniciei o vídeo com essa fala, inclusive. Ele traz roupas pra ela, traz chocolate, traz
flores. Ela diz que ela não quer sair dali. Lá, ela é adorada de verdade, que ela pode ser ela mesma. Porque como ali também tem pessoas com a saúde mental abalada, as pessoas acreditam nela. Ela fala que ela é uma deusa, nenhum dos outros pacientes vai virar e falar assim: ai, que velha maluca. então ela pode ser ela mesma, como era antes, quando as pessoas acreditavam de fato nela. E o Odin dá uma debochada, né? Ele fala que aquilo lá era uma instituição psiquiátrica e que o que ela tava falando era um sacrilégio. Ela dizer que um bando de malucos estavam adorando ela de verdade. E aí ela retruca, de novo falando: qual é a sua de verdade? E aqui a gente já pode lembrar do que eu disse no episódio passado. Todo mundo sempre lembra que o Odin tem segundas intenções, sempre. E aí ele vem com todo aquele papinho de amor, de eles voltarem a ficar juntos. E ela fala: tá, você quer o meu amor ou o meu dinheiro? E aí já diz pra ele que ela sabe que ele tá precisando de recursos pra guerra e que guerra é uma coisa cara. E ele faz um drama ali e ela fala isso que eu falei na introdução, que ela vê um deus velho desesperado. E por que que ele tá desesperado? Por que que ele precisa entrar numa guerra? Por que que ele tá tão desesperado? Isso é bem interessante, essas perguntas. E, cara, já amei a Deméter, assim, tipo, muito, muito, muito. Eu já fiquei muito feliz quando ela apareceu, lá quando ela era novinha. E agora, nossa, com essa fala, com ela falando que ela não precisa das coisas que ele tava trazendo pra ela, e qual era a dele de verdade. Sério, amei. Deméter, você está no meu coração. O episódio começa com isso, na busca, né, ali da comunidade de Lakeside pela Alicent, que eu fiquei devendo o nome dela, porque eu não tinha achado na semana passada. O nome da atriz é Andy Hubrick. E então, tá tendo aquela cena clássica de vários filmes que a gente vê, de cidade pequena, das pessoas fazendo um mutirão pra ir atrás de alguma pista sobre o desaparecimento de alguém. E nesse caso é o da Alicent. E aí, cara, tá lá o Chad, o policial, responsável pela busca, tananã. E aí chega aquela Anne-Marie de novo. Véia intrometida. Falei pra vocês prestarem atenção nessa véia. Presta atenção nessa véia, pelo amor de Deus. Ela chega ali e começa a fazer o trampo dele. Falar pras pessoas o que elas têm que fazer e tal, e o Chad, obviamente, fica super incomodado, do tipo... eu sei que você quer ajudar, mas você deixa eu fazer o meu trabalho? E ela fica: ai, desculpa, tal, e distribui câmeras pras pessoas, dá aquela desculpinha pra não usar os dados do celular e tal. Eu não sei vocês que não leram o livro, se vocês também já estão ficando nervosos com essa mulher. Mas, como eu já li, já sei quem ela é, eu tô ficando nervosa. Muito nervosa com essa mulher. E esse talvez seja o lado ruim de você já saber boa parte da história, porque você fica mais apreensivo pelo que vai acontecer antes do necessário. E aí, acontece uma conversa muito bacana entre o Chad e o Shadow, né? Que o Chad vem se desculpar, todo sem jeito, de ele ter interrogado o Shadow, e o Shadow ficou com aquela cara assim, tipo, do que você tá falando, cara? Tipo, fala de verdade o que você quer falar. E aí ele vem com aquele papinho de tipo, não, é que eu espero que você entenda que você é o cara de fora, então eu tinha que te perguntar, não tem nada a ver com você ser um afro-americano. Aqui em Lakeside a gente não é assim. E a resposta do Shadow é maravilhosa. Ele diz que Lakeside ainda é América, não é? E aí tem um chamado, né, de mais um roubo, né, que teve ali na cidade, coisinha boba, mas que já foi a 4ª vez. Isso é importante porque depois, mais pra frente, a gente vê o Shadow, né, ou melhor, o Mike aqui, né, indo na casa da Margaret, com umas trancas, né, uns reforços de tranca pra janela, pra ela colocar na casa dela, por causa dos assaltos que estão tendo. E aí ela já mostra que já tem, que ela já comprou, da 2ª vez que aconteceu, ela já comprou, coisa assim. E aí a gente vê como ela é desconfiada e meio paranoica com as coisas que acontecem na cidade. E aí, cara, eu achei muito legal que apareceu o Leon, que é o único filho que ela tem no livro. Ela não tem o filho mais velho que estuda na Flórida. Como eu falei pra vocês, esse é o filho de outra personagem. Mas eu achei muito legal que aparece o Leon. E aqui ele parece que ele tem uns 10, 12 anos. No livro, ele é um pouco mais novo. Ele deve ter uns 8 anos no livro. Mas isso não faz diferença pro jeito de ela ser desconfiada
e paranoica, porque o importante é o filho dela mais novo, né, aqui nesse caso, tá na cidade. Então, eu gostei muito da aparição do Leon, e eu gostei de outra coisa. Ele começa a olhar a estante de livros dela, começa a falar, nossa, quantos livros legais que você tem. E ela fala que ela gostaria de ter tempo de ler e tudo mais. E ele falou, nossa, eu preciso muito, né, porque não tenho muito o que fazer, né, tô com muito tempo livre, e pra piorar, eu tenho insônia. E aí ela fala, então você devia levar, né, aqui os registros do jornal da cidade. Tenho certeza que vai te dar um sono. E isso é muito legal, porque no livro, tem uma feira do livro ali na biblioteca, né, que eles estão precisando doar alguns livros velhos, e o Shadow pega um almanaque da cidade, com as coisas que aconteceram lá, e aqui a Margaret dá pra ele, dá vários inclusive. Isso é um ponto muito importante, ele tá com essas informações sobre a cidade. Não é à toa que essas páginas de jornal foram ali com ele, pra casa dele, e que ele vai começar a ler, né, já que ele não tem nada pra fazer mesmo. E aí no final do episódio, o Shadow vai lá atrás da Bilquis, e antes ele olha o jornal ali com um anúncio do desaparecimento da Alyson, né, que ela ainda não foi encontrada. E aí o Shadow dá aquela encostada ali no jornal, né, pra ter alguma resposta, alguma coisa do tipo. E aí quando ele abre os olhos, nada aconteceu, e ele ainda sai com aquela cara de... Nossa, eu devo estar maluco, né? Não é possível. Quando volta pro jornal, a gente tem uma pista, né? As letras se dissolvem ali e tá escrito que um cachecol com sangue foi achado na floresta. Então, eu fico me perguntando, quais são os poderes do Shadow? Será que ele tem o poder de ver o futuro, ou vislumbres do futuro, ou que ele tem o poder de ter informações meio secretas, porque ele teve a informação ali, né, na aposta da sucata, que se revelou ali pra ele. Agora, com o jornal, uma pista se revelou pra ele. Será que é isso? As coisas vão se revelando pra ele? Não sei, eu não sei nem explicar direito o que tá passando pela minha cabeça, entende? Então, me ajuda aqui nos comentários, por favor. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, dos meus questionamentos. Se vocês tiverem alguma teoria, já sabem, né? Caixinha de comentários. Vamos conversar. Não se esqueçam de deixar o seu joinha. Como eu já falei, é muito importante, né, para o YouTube divulgar o canal para outras pessoas. Se inscreva aqui nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. E compartilhe com aquele seu amigo, que é o louco do American Gods. Vamos ter review dos episódios todas as quartas-feiras. Então eu acho que eu te vejo na próxima. Um beijo e até!